Bem, vamos começar agora a analisar a localização de ângulos e arcos nesse ciclo trigonométrico. Bem, considerando que o ciclo trigonométrico está num plano cartesiano de eixo x e eixo y, e que ele está dividido em 4 quadrantes, como já visto anteriormente, considerando a origem, o ponto A, o ciclo trigonométrico ele pode andar, um arco pode ir no sentido anti-horário, que é o sentido positivo, ou no sentido anti-horário, que é o sentido negativo. Então, considerando que o arco vai andar no sentido anti-horário, vamos trabalhar com arcos positivos. O que acontece? Esse arco ele pode estar com a medida definida em graus ou em radianos. Quando é em graus, nós sabemos que uma volta completa dá 360 graus. Então é fácil de você localizar. Ponto de partida zero, certo? A volta completa 360 graus, dá no mesmo ponto. Metade de 360, 180 graus, certo? Metade de 180, 90. E aqui nesse quarto, nós temos 90 graus. Então, esse primeiro quadrante aqui, ó, ele é composto de medida 90 graus. Esse segundo quadrante também é composto de 90 graus. Terceiro quadrante também 90 graus. Quarto quadrante também 90 graus. Beleza? Bem, mas e se o arco for medido em radianos? Muda tudo? Muda. 0 radiano, não tem inclinação nenhuma. A volta completa, 2π radiano. Deixa eu melhorar esse 2π, ó. 2π. Beleza? Aí vamos considerar a metade de 2π. Vai estar bem aqui, ó, π. A gente vai cortar a circunferência ao meio. Então, o π vai estar bem aqui. A metade de π, π sobre 2. Então, observa que esse arco de 0 a π sobre 2 corresponde ao arco de 90 graus. Só que aqui, medido em radianos, π sobre 2. De π sobre 2 até π, temos também mais outro π sobre 2. Aí nós temos 2π sobre 2. Simplificando, nós encontramos somente o π. E aqui, com mais π sobre 2, nós vamos ter aqui 3π sobre 2. E mais π sobre 2, nós vamos ter 4π sobre 2, que simplificado vai dar 2π. Então, esses são os arcos aqui em radianos. Eles que acabam sendo os que vão te dar um pouquinho mais de trabalho de identificar. Mas vamos logo marcar todos eles aqui, para você não ter dificuldade. Olha só, vamos começar com os pares. π sobre 2. Tudo aqui foi dividido ao meio, né? 2π dividido ao meio, encontrei π, π dividido ao meio, encontrei π sobre 2. Aí fui juntando os pedaços de π sobre 2. Temos a medida dos arcos compostos em cada quadrante. Ou seja, cada quadrante tem um arco de medida π sobre 2 radiano. Maravilha? Bem, vamos considerar aqui o primeiro quadrante, tá? Cujo arco mede π sobre 2. Se você for passar aqui e dividir esse arco ao meio, bem aqui dá a metade dele. A metade de π sobre 2 é π sobre 2 dividido por 2. E isso a gente conserva a primeira fração, que é π sobre 2, multiplica pelo inverso da segunda, e isso vai dar π sobre 4. Maravilha? Então, apaga a continha. Sabemos que aqui está π sobre 4. Bem, esse arco de medida π sobre 4, a gente vai poder verificar os múltiplos dele. Isso aqui mede π sobre 4. Então, eu vou juntar. Se eu dividir π sobre 2 ao meio, e daqui de 0 a π sobre 4, eu tenho essa medida, π sobre 4 radiano, aqui também é π sobre 4. Então, acompanhe o raciocínio. Eu vou juntar esses arcos de medida π sobre 4. Se aqui eu tenho mais π sobre 4, o que eu faço? Eu tenho π sobre 4 mais π sobre 4. E isso vai me dar 2π sobre 4, que é igual a π sobre 2. Certo? π sobre 2. O que é π sobre 2? É justamente o que você tem aqui, o arco de medida π sobre 2, que é o primeiro quadrante todo. Depois eu vou pegar novamente a metade dele. A metade vai estar por aqui. Então, esse arco aqui, esse segmento, também vai medir π sobre 2, certo? Isso aqui mede π sobre 2. Só que eu não posso marcar π sobre 2 aqui. π sobre 2 é a medida desse segmento de π sobre 2 até aqui a outra metade. É uma medida π sobre 2.
Mas eu tenho que considerar o arco partindo da origem, de 0. Aí eu tenho 1, 2, e desculpa, não é π sobre 2 aqui, é π sobre 4, tá? Então, eu tenho 1, 2, 3. Eu tenho 3 medidas π sobre 4. Então, esse arco todo aqui, ó, desde o início, onde eu marquei, deixa eu até mudar aqui, ó, mudar a cor. Desde 0, vamos aumentar aqui um pouquinho, para 12. Olha, desde o 0, π sobre 2 mais π sobre 4. Eu falei errado anteriormente, disse que aqui era π sobre 2, não é, é π sobre 4. Então, observe que eu tenho 3 segmentos de medida π sobre 4. Então, aqui, eu vou marcar que eu tenho aqui, ó, 3π sobre 4. Por que que é 3π sobre 4? Porque eu tenho aqui 1π sobre 4, 2π sobre 4, 3π sobre 4. Maravilha? Aí eu vou somar mais um segmento de medida π sobre 4. Olha aí, daqui para cá, eu tenho mais π sobre 4. Só que essa medida aqui, ó, daqui para cá, é π sobre 4. Mas eu não vou considerar só isso aqui, eu tenho que considerar partindo da origem 0. Partindo lá da origem, eu tenho, ó, um segmento π sobre 4, 2 segmentos π sobre 4, 3 segmentos π sobre 4, 4 segmentos π sobre 4. Então, isso aqui vai me dar, ó, 4π sobre... 4π sobre 4. Olha, 4π sobre 4, simplifica 4 com 4, o que é que nós encontramos? Justamente o π. Então, não esquece que o π, ele corresponde a 4 segmentos de medida π sobre 4. Que o 2π, o π sobre 2, ele corresponde a 2 segmentos de medida π sobre 4, certo? E aí vai dar π sobre 2. Então, aqui eu tenho 4π sobre 4. Maravilha? Aí vamos continuar avançando aqui no nosso ciclo trigonométrico. Eu vou avançar mais uma medida π sobre 4, que vai dar bem aqui, ó. Basta você dividir o quadrante ao meio, que você encontra aqui esse arco de medida π sobre 4. Ó. Daqui para cá, eu sei que é π sobre 4. Mas o meu arco ele é medido desde a origem, ou seja, o raio vai circulando, certo? Como está lá no GeoGebra. Vou tentar te mostrar aqui, ó. Esse ponto B, ó, ele vai percorrendo, ó, π sobre 4. Ó, o arco ele é medido a partir do ponto A. Então, a abertura vai vindo, ó, e o arco vai aumentando. Então, quando chega bem aqui, ó, eu tenho esse arco do ponto A até o ponto B, ou seja, o arco AOB. Observou a amplitude do arco? Então, por isso que eu não posso considerar só essa medida daqui para cá, π sobre 4. Eu tenho que considerar todos os segmentos π sobre 4. E aí eu vou ver aqui quantos eu tenho. Deixa eu pegar a caneta azul. Maravilha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu vou ter, ó, 5π sobre 4. Maravilha? 5π sobre 4. Depois, eu vou avançar mais um segmento de medida π sobre 4. Opa, não, essa aqui. Aí, ó, mais um π sobre 4. Ou seja, eu posso somar a partir daqui, ó. Se você for bom de fração, você vem, ó. Ah, eu tenho 5π sobre 4, não é isso? Então, 5π sobre 4, sobre 4 vou somar com o segmento de π sobre 4, olha aí. 5π sobre 4 mais π sobre 4, frações de mesmo denominador, conservo o 4 que é o denominador e somo 5 mais 1, 5π mais 1π, 6π. E isso admite uma simplificação que vai dar, ó, 6 eu divido por 2, 4 eu divido por 2, isso vai dar 3π sobre 2. Olha aí, justamente o que nós temos aqui, ó, 3π sobre 2, certo? Aí vamos continuar avançando nesse avanço, mais um segmento π sobre 4 que vai dar bem aqui, ó. Então, vem aqui, ó, avançando aqui o arco na circunferência, cheguei aqui. Quanto é que eu tenho agora? Se eu estava em 3π sobre 2, ou 6π sobre 4, vou considerar aqui, ó, já tinha 6 segmentos de π sobre 4. Vou somar mais um segmento de π sobre 4. Olha para quando vai? Para quanto é que vai? 6 mais 1, 7. 7π, mantenho o denominador 4, 7π sobre 4. Então, aqui eu tenho o arco de medida 7π sobre 4. E avançando mais ainda, a gente vai
Para onde? Opa, a caneta é essa, olha aí. Avançou daqui para cá, mais um segmento π sobre 4. Parou aonde? Parou no arco 2π. Mas se eu não tivesse essa visão de que parou lá no 2π, o que eu iria fazer? Eu iria pegar o meu arco de 7π sobre 4 e somaria mais um segmento π sobre 4. E isso vai me dar 7π mais 1π, 8π sobre 4. Simplificando 8 por 4, nós temos 2π. Maravilha? Então, observa como é fácil de localizar. π sobre 4, 2π sobre 4, 3π sobre 4, certo? Só que 2π sobre 4 tem que marcar bem aqui, ó. 3π sobre 4. Maravilha? É onde ele está localizado aqui, ó. Então, 3π sobre 4, 4π sobre 4, 5π sobre 4. Bem aqui eu vou ter, ó, o 6π sobre 4. Vou até marcar isso aqui, ó. 6π sobre 4, que é o 3π sobre 2. 7π sobre 4. E o 8π sobre 4, ó, que é justamente o arco de medida 2π. Maravilha? Então, olha só como é fácil de localizar esses arcos. Basta você saber quem é o primeiro e aí você vai somando os segmentos para chegar na volta completa e saber quantos segmentos tem a volta completa. Ou seja, são 8 segmentos π sobre 4. Cada quadrante desse tem 3π, ou tem 2π sobre 4. 2 segmentos de 2π sobre 4, que é π sobre 2. Maravilha? Então, para o arco de π sobre 4, foi fácil de fazer. Para os demais, você pode prosseguir da mesma forma. Maravilha? Bem, agora vamos avançar aqui com um arco de medida π sobre 3. Primeiro passo que a gente faz, ó, ainda irradiando, 0. Aqui é a metade, ó, 0. Chegou em 2π. Metade de 2π é π. Metade de π é π sobre 2. Certo? π sobre 2. Então, eu tenho aqui, ó, no primeiro quadrante, medida 2π, π sobre 2, mais π sobre 2 chego com π, π mais π sobre 2, eu vou ter quantos? Ó? 3π sobre 2. E aqui 4π sobre 2 dá π sobre, dá 2π. 4π sobre 2, reduzindo, dá 2π. Bem, só que agora a gente vai fazer π sobre 3. Maravilha? Bem, lembra que π sobre 2 dá bem aqui, ó? Só que π sobre 3, a gente vai dividir o segmento todo em 3 partes. Então, aqui, ó, deve dar por aqui. Vamos considerar que dá isso aqui, ó. Ó, 2, mais ou menos isso aqui. Não precisa estar perfeito, não. O que você precisa saber? É que você vai dividir o π em 3 partes, certo? E em grau, você sabe que é 180 por 3 dá 60 graus. Então, vamos considerar o seguinte. Bem aqui vai dar π sobre 3, π sobre 3. Aí você vai somar os segmentos π sobre 3. Eu tenho aqui π sobre 3, maravilha, ó, π sobre 3, mais π sobre 3 eu vou ter 2π sobre 3, mais π sobre 3 eu vou ter o quê? 3π sobre 3, que vai dar o π. Aí eu somo mais π sobre 3, que vai dar mais ou menos aqui, certo? 3π sobre 3 mais π sobre 3, isso vai me dar, ó, 1, 2, 3, 4π sobre 3. Aí 4π sobre 3 mais π sobre 3 vai me dar mais ou menos aqui, ó. Eu tenho 5π sobre 3. 5π sobre 3 mais π sobre 3 eu vou ter o quê? 6π sobre 3. E 6π sobre 3, simplificando, volta a ser π sobre 2. Então, observa aqui os múltiplos, olha só. 1π sobre 3, 2π sobre 3, 3π sobre 3, 4π sobre 3, 5π sobre 3 e o 6π sobre 3, que é o 2π. Então, esses aqui você já conhece de olho fechado. 0 e 2π no mesmo lugar, π sobre 2 nunca vai sair daqui, π nunca sai daqui e o 3π sobre 2 nunca vai sair daqui. Maravilha? Vamos tentar fazer nesse mesmo ciclo trigonométrico aqui o π sobre 6. Observa que π sobre 6, ele vai ser, ó, o arco π dividido em 6 partes. Bem, mas se você já dividiu em 3 partes, aqui você tem, ó, π sobre 3. Se você divide o π sobre 3
ao meio, você vai ter justamente aqui, ó, o π sobre 6. Olha aí, π sobre 6, certo? Olha como é que vai ficar bacana de fazer com π sobre 6. Deixa eu até mudar a cor dele aqui para... Cadê um azulzinho? Vou fazer de azulzinho. Não, já está azul. Vou fazer de preto. Beleza? Π sobre 6. Opa, não era essa caneta que eu queria. Ficou muito grande. É o tamanho que está aqui. 4. Então, aqui eu mudei. Π sobre 6. Observa que esse arco aqui, ele mede π sobre 6, certo? Isso aqui, ó. Isso aqui mede π sobre 6. Aí eu vou só somando. Π sobre 6 mais π sobre 6, isso vai me dar 2π sobre 6. Que quando você simplifica, vai dar π sobre 3, certo? Aí você soma mais uma vez. 2π sobre 6 mais π sobre 6. Olha o que vai dar, ó. 2 mais 1, 3. 3π sobre 6 vai dar, bem aqui, ó. Vai dar 3π sobre 6. Maravilha? Então, 2π sobre 6, 3π sobre 6, que é o próprio 2π. Você acrescenta mais um segmento de π sobre 6. Se aqui você tem 3π sobre 6 e soma mais um π sobre 6, você vai ter aqui, ó, 4π sobre 6, na mesma posição. Deixa eu colocar aqui, ó, 4π sobre 6, que vai estar na mesma posição de 2π sobre 3, que, simplificando, vai dar 2π sobre 6, beleza? Então, aqui, ó, 4π sobre 6. Aí eu somo mais um segmento de π sobre 6, vai parar bem aqui, ó. Então, aqui eu vou ter, ó, 5π sobre 6, beleza? 5π sobre 6. Aí eu somo mais um segmento de π sobre 6. 5π sobre 6 mais um π sobre 6 vai nos dar aqui, ó, 6π sobre 6, certo? Que é a mesma coisa que π. Aí você acrescenta mais um segmento π sobre 6, que vai dar por aqui assim, ó. Se aqui eu tinha 6π sobre 6, somando mais um, 7π sobre 6. 7π sobre 6 mais π sobre 6 vai me dar 8π sobre 6, que quando você simplifica, ó, vai dar 4π sobre 3, que para na mesma posição, beleza? Então, aqui, ó, eles são equivalentes. Beleza? 8π sobre 6 e 4π sobre 3. Aí eu acrescento mais um π sobre 6. Eu vou ter o quê, ó? 9π sobre 6, que simplificado vai dar o quê? Vai dar 3π sobre 2. Ó, divido 9 por 3 dá 3, 6 por 3 dá 2. Então, eu terei 3π sobre 2 da forma simplificada de 9π sobre 6. Aí eu acrescento mais π sobre 6. Eu vou ter o quê? 10π sobre 6. Bem aqui, ó. 10π sobre 6, que está na mesma posição que 5π sobre 3. Mas são diferentes? Até então são. Se você simplificar, você divide 10 por 2 dá 5, 6 por 2 dá 3, ou seja, são arcos que estão na mesma posição. Bem, com 10π sobre 6, você acrescenta mais um π sobre 6. Vamos supor que dá bem aqui, ó. 10π sobre 6 mais um π sobre 6, 11π sobre 6. 11π sobre 6 mais π sobre 6, você vai ter 12π sobre 6. Viu aí a diferença? O lance é o seguinte. Deixa eu ver aqui com qual a gente vai passar esse laranja. Não vai ficar esse aqui. Olha aí. π sobre 6, certo? 2π sobre 6, 3π sobre 6, 4π sobre 6 na mesma posição de 2π sobre 3 e o 3π sobre 6 na mesma posição de π sobre 2, 5π sobre 6, 6π sobre 6 na mesma posição do π, 7π sobre 6, 8π sobre 6 na mesma posição de 4π sobre 3, 9π sobre 6 na mesma posição de 3π sobre 2, 10π sobre 6 na mesma posição de 5π sobre 3, 11π sobre 6 e aqui, ó, o 12π sobre 6, que é o mesmo arco de medida 2π. Então, aqui, ó, você tem a localização dos arcos, é fácil de fazer. O que dá um pouquinho de trabalho é quando você trabalha com radiano, mas aí eu considero que trabalhar com radiano é muito mais fácil, porque você conhece uma medida
Já sabe o tamanho dela, você vai só somando, vai só montando o quebra-cabeça. Aí você vai ver aqueles que são equivalentes. Maravilha? Espero que tenha ficado claro.